Coragem, ousadia, intrepidez. Será que tudo isso faz parte do seu ser? Ou talvez você espere um milagre acontecer para que tenha desenvoltura a falar com outras pessoas e testificar do seu milagre? Bom, nós vamos ver um pouquinho disto aqui no capítulo 9 de João, a partir do verso 13. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver, ao que lhes respondeu: aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. E este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele respondeu: já vô-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Gente, é lindo, né? Interessante é que o homem não viu Jesus. Ele era cego. Jesus cuspiu no chão, fez o lodinho, passou em seus olhos e disse: vai lavar-te. Ele não viu, porque quando ele lavou os olhos, que começou a ver, quando voltou, Jesus não estava lá. Então ele não viu. Interessante é que este homem, cego de nascença, teve toda essa ousadia depois de algo tão maravilhoso acontecer na sua vida. E às vezes estamos assim também. Somos cegos, somos surdos, somos negligentes, somos com uma fé
pequena, rasa, volúvel. Somos tantas e tantas coisas no nosso dia a dia que nos falta a verdadeira coragem e ousadia de testemunhar grandes e pequenos milagres que Deus faz. Muitas vezes somos abençoados, mas não estamos o tempo todo testificando: olha, foi Deus. Olha, isso aqui foi Jesus que me deu. Olha, isso aqui eu só tenho porque foi Ele, somente Ele. E nos acovardamos e muitas vezes dizemos: foi do suor do meu trabalho, foi porque eu estudei muito. Sim, você tem os seus méritos, mas se não fosse a ajuda de Deus na sua vida, o Espírito Santo te guiando, talvez você não conseguisse. É verdade, nós somos assim. Esse homem dá um grande testemunho disso. Olha a ousadia, os seus pais estavam ali com medo de dizer que foi Jesus ou qualquer coisa parecida, em ficar do lado, dos discípulos de Jesus, ou se identificar como. Eles estavam com medo de não poderem frequentar mais a sinagoga. Já este homem, com sua ousadia, ele falou verdades muito fortes para os fariseus. E eles não gostaram do que ouviram, claro, porque eles eram os doutores da lei, eles cumpriam a lei, e coisa e tal. E esse homem fala a verdade. Olha, como é que vocês não sabem? Eu não estava vendo, mas vocês não estavam vendo? Vocês não são conhecedores da lei? Como é que vocês não sabem se isso que aconteceu é de Deus ou não? Se aquele homem é de Deus ou não? Eu não sei. Vocês querem ser discípulos dele? Eles, olha que afronta. Não, nós somos discípulos de Moisés. Então, é muito óbvio, muitas vezes, isso que acontece conosco. Talvez esse homem, quando cego, porque era rejeitado, porque era menosprezado, não tivesse tanta coragem ou ousadia que ele teve. Você vê que é uma pessoa muito inteligente. Não é o fato de não estar vendo que a sua inteligência não estava funcionando, mas era, e ele teve essa coragem, essa ousadia, essa afronta em falar com os fariseus aqui. E interessante demais, porque às vezes tem que acontecer algo para que desperte em nós, mas o algo verdadeiro já aconteceu. Você nasceu de novo. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. O Espírito Santo mora dentro de você. Você conhece a palavra, então você tem tudo. Você com Deus é maioria. Então não se acovarde em dar glória a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, tudo o que acontece na sua vida. Muitas vezes nós recebemos prêmios e dizem: isso aqui foi o esforço, foi o meu esforço, foi o esforço dos meus pais. E Deus nessa história? Será que você não consegue glorificar ao Senhor por tudo? Olha, uma coisa eu te falo, se hoje você está vendo esse vídeo e está vivo, dê glória a Deus, dê glória a Deus por tudo, porque tudo é dele, tudo é para ele e ele tem domínio sobre toda e qualquer situação. Então não espere um milagre acontecer para que você tenha essa ousadia, essa intrepidez, mas que você possa glorificar cada dia, em cada detalhe, seja grande ou pequeno, na sua vida, daquilo que Deus faz. E Ele te honrará e recompensará muito mais do que você possa imaginar. Cheiro no seu coração, seja ousada, intrépida, vai com tudo, força e coragem no Senhor, porque é Ele quem te sustenta. Tchau!